Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. A safra de verão no estado de Santa Catarina sofreu com a estiagem, a falta de chuvas, mas apesar disso ainda houve pontos positivos a ser destacados nessa safra de verão. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a compreender melhor todo esse panorama, a gente recebe aqui o Haroldo Elias Tavares, ele que é analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Haroldo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. Estamos aí para conversar sobre a safra catarinense, de grãos, em especial safra, primeira safra, segunda, e pessoal, estamos à disposição. Haroldo, vamos começar falando dos problemas da safra verão. A gente acompanhou nessa situação todo o sul do Brasil, falta de chuvas, estiagem, e isso levou a uma queda na produtividade de alguns das principais culturas aí do estado na safra de verão, né? Sim, exatamente. Assim como o Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina também, mas com menor intensidade, nós tivemos uma redução da produtividade, mas houve uma distinção, né, bem clara dos plantios. Então, no Planalto Sul, que envolve Campos Novos, Campos de Lages, curitibanos, aí sofreu mais com estiagem, porque ali o período de plantio são regiões mais altas, a época de plantio do zoneamento agroclimático se dá em outubro, novembro. Então, como a estiagem foi muito forte em janeiro, fevereiro, então a floração do milho pegou e ali teve algumas quebras, né, significativas, de 15%, chegando até 30% em algumas lavouras. Já da região oeste, extremo oeste, né, divisa até com a Argentina, as produtividades foram normais, de soja e milho. Então, algumas regiões até com produtividade acima do que a anterior, naquelas regiões do oeste catarinense, região de Chapecó, São Miguel do Oeste, né, e Xanxerê. Ok? Então, foi diferenciado, né? No todo, no cômputo geral, por exemplo, milho grão, nós tivemos uma quebra aí de cerca de 7% em relação até às perdas, 7% na quantidade, né? No volume total. Nós chegamos a 2,5 milhões de toneladas de milho, né? É um pouco inferior da safra passada. E aí, Haroldo, por outro lado, você já destacou aí algumas partes que tiveram uma produtividade até melhor do que a do ano passado. Por outro lado, essa safra verão foi bastante positiva em outras culturas, em outras localidades aí do estado, né? Sim. Teve, por exemplo, arroz irrigado, né? Como teve essa condição que o plantio é mais na faixa litoral, né? No sul do estado de Santa Catarina, região de Araranguá, de Criciúma. Essa produtividade foi muito boa, né? Choveu bem na época certa, ali teve chuvas diferenciadas, né? E no Alto Vale do Itajaí também. Então, a produtividade de arroz foi bastante interessante, né? Passando de cerca de 8,5 toneladas por hectare. Então, o arroz foi normal. E aí, milho e soja que sofreu, né? Conforme eu falei, né? O soja vem aumentando a área de plantio, né? Nós já alcançamos aí 686 mil hectares de soja cultivada, né? E por consequência, a área de milho vem decaindo aí na faixa de 3% ao ano, às vezes estabiliza. Então, e o aspecto positivo da safra foi na época da colheita, né? A qualidade dos grãos, como deu estiagem em março, abril, que é a época de colheita, a qualidade do grão foi muito boa, muito satisfatória, e o custo com operações de secagem também reduziu, né? Então, teve uma compensação, e também os preços, né? Foi principalmente milho e soja e arroz também, foi bastante compensador, né? Os preços estão bastante, com um patamar bem acima da safra anterior. E aí, Haroldo, uma outra questão que aconteceu aí no estado nessa safra verão foram problemas de erosões. Explica para a gente o que aconteceu, o que causou essa situação aí em Santa Catarina. Essa questão da erosão, ela na verdade é bem localizada, né? Lógico, a gente falar em erosão no momento que deu estiagem, mas lá para setembro do ano passado, 19, às vezes acontece ainda quando não tem, mas a grande maioria dos produtores já faz o plantio, né, em plantio direto, com proteção. Então, algumas regiões do norte do estado, extremo oeste, isso acontece quando está aquelas chuvas mais intensas, né, e áreas mais declivosas. Então, a EPAGRE, para isso, tem um programa bastante forte, né, a EPAGRE
pesquisa e extensão rural, a parte de conservação do solo. Então, essa questão vem evoluindo, né, ano a ano, mas ainda existe esse problema. E aí, Haroldo, falando agora da safra de inverno, o que a gente pode esperar de Santa Catarina para os cultivos de inverno nesse ano? Os cultivos, né, Santa Catarina se destaca em alho e cebola, por exemplo, os maiores produtores do Brasil, maior cebola, mas com essa perspectiva da safra do inverno, do clima que está mais seco, houve uma redução da área do cultivo de cebola, porque grande parte da cebola é irrigada. Então, os agricultores preocupados, né, com a capacidade, né, recursos hídricos, ele reduziu um pouco a área, mas continua aí com o plantio, com destaque nessa área de alho e cebola. Quanto ao trigo, o trigo ele vai aumentar a área de plantio, em torno de 5%, e principalmente em função da questão de mercado, né? Os preços estão bons de trigo, o Brasil importa grande parte do que consome, então há esse estímulo aí dos produtores, principalmente incentivados pelo nível dos preços praticados para o trigo. Então, Haroldo, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer desse ano safra aí para Santa Catarina, fazendo esse balanço safra verão e safra inverno? A gente deve ter um ano positivo para o produtor catarinense? Da safra verão, aquilo que eu falei, teve bastante diferencial, né? Então, no Planalto Sul foi bem diferente, apesar de Santa Catarina ser um estado pequeno, né? Tem 1,1% do território nacional, mas o clima aqui foi diferenciado, né? Nós temos regiões do Planalto, que as regiões que o pessoal conhece muito, que é São Joaquim, Campos de Lages, Campos Novos, Curitibano, e sofreu mais com a estiagem. Então, foi bem distinta, né? Com época de plantio um pouco mais tardio, aí sofreu muito, né? Quebrou, mas no geral a safra teve essa quebra, infelizmente, aí de 7% do volume de produção de milho. De soja foi em torno de 6%, um pouco menos, compensado pelo aumento da área de cultivo. Mas como ponto positivo é a questão dos preços. Os preços estão bastante compensadores, milho e soja, que são commodities de exportação, e beneficiado, obviamente, pelo dólar. E arroz e feijão, mesmo sendo produtos internos, né, consumo mais forte no mercado interno, com a pandemia teve essa questão do mercado do varejo, com a demanda bastante forte, e os preços do arroz, por exemplo, estão com um patamar também satisfatório. Então, esse é o balanço da safra. Tivemos perdas, mas foi compensado pela questão dos preços ao produtor, que estão bastante interessantes, fortalecidos até o momento. Haroldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse balanço da safra verão, essas perspectivas para a safra de inverno. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Ok, agradeço a Notícias Agrícolas e que estamos à disposição, e os produtores têm essa informação de mercado, né? Acompanham sempre o mercado, e a própria Notícias Agrícolas está informando diariamente, e que esteja essa posição entre muitos têm a dúvida, né, sobre milho e soja, a quantidade a plantar, então sempre é interessante a rotação de cultura, né, milho e soja, para que não fique apenas e aí afeta a questão da conservação do solo, né, então a rotação é bastante interessante, né, plantio de adubos verdes no inverno, nesse intervalo, muitos produtores estão fazendo, isso é interessante até para preservar a conservação do solo, isso reflete na questão do rendimento, né. Ok? Agradeço a todos aí também. Haroldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Ok, valeu. O Haroldo Elias Tavares, ele que é analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, conversou com a gente para fazer um balanço da safra verão de Santa Catarina e também trazer algumas perspectivas para a safra de inverno. O balanço que a EPAGRE faz sobre a safra verão lá em Santa Catarina é de que, apesar das perdas de produtividade por conta da estiagem, o produtor foi compensado com preços melhores na hora da venda, então ainda é possível tirar um saldo positivo dessa safra de verão. O Haroldo destacando o milho, que perdeu 7% na produtividade, a soja, que perdeu 6%. Essas foram as culturas que mais sofreram com a falta de chuvas, mas também, por outro lado, o cultivo do arroz foi bastante positivo nesse ano, produtividades boas e bons preços tanto para milho como soja, também para o feijão e para o arroz, essas quatro as culturas principais da safra de verão lá no estado.
Já para essa safra de inverno, expectativa de um clima mais seco, com menos chuvas nesse período, o que levou a uma diminuição na área cultivada com cebola, mas ainda bastante importante, já que Santa Catarina é o principal estado produtor de cebola e de alho, essas culturas seguem fortes. O trigo deve ter um acréscimo de área cultivada em cerca de 5%, com os produtores também estimulados pelos bons preços de mercado. Então, um panorama geral de safras lá em Santa Catarina, com os preços ajudando a compensar possíveis perdas que as intempéries climáticas tenham causado lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.